Fala moçada do Gelvisão, todo mundo bem? Todo mundo na área aí? Hoje a gente vai falar de algumas questões de vegetação, questões que caem muito no Enem e concurso principalmente, né? Então a gente vai resolver hoje 5 questões de vegetação, beleza? Vamos lá então e bora pro vídeo. Pessoal, a gente já está na tela aqui das questões, beleza? A gente vai começar a resolver aqui a questão número 1, questão de Enem de 2017. Então vamos por etapa, né? Vamos fazer a leitura aqui, depois a gente vai fazendo a questão aí com muita atenção, beleza? Vamos lá então, pessoal. A número 1. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Aí vem perguntando, galera. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de a letra A, inversão térmica, letra B, poluição atmosférica, letra C, eutrofização da água, letra D, contaminação dos solos ou letra E, desertificação dos ecossistemas. Pessoal, vamos marcar aqui algumas informações importantes que está nesse texto para a gente fazer essa questão com mais atenção aqui, ó. Primeira coisa, está falando o seguinte, trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas. Então aqui está falando de biomas, beleza? Primeira informação. Afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos. Então vamos pegar aqui, ó, subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa faz sentir com muita força, devido à retirada de cobertura florestal. Outra informação. E ao superpastoreio, que é a criação de gado, criação de ovelhas e entre outros aí. É as atividades mineradoras, outra informação, não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental. Refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Pessoal, agora vamos para a pergunta novamente para a gente entender o que ela quer dizer. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre sociedade humana e ambiente. Então ele está falando o quê? Que o texto traz uma consequência dessa relação, que não é uma relação boa, entre sociedade humana e o meio ambiente, o ambiente no caso. E está perguntando, que diz respeito ao processo de... Qual processo que a gente observa aqui no texto? Pessoal, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você for observar, a maioria das respostas se enquadra um pouco aqui. Só que a gente tem que entender que a questão está procurando a resposta mais correta. A resposta completa, no caso. Então, vamos observar que o texto ele traz diversas consequências, né? Então, vamos olhar as respostas aqui, vamos por eliminação, vamos começar pela letra A, para a gente ir eliminando e marcar o gabarito correto. Letra A, que diz respeito ao processo de inversão térmica. Pessoal, inversão térmica a gente observa em grandes cidades, né, altamente poluídas, onde o ar frio ele não consegue subir, né, até a atmosfera, porque tem uma barreira do ar quente. Então isso vai fazer o quê? Que aquela região ali fique com uma região muito poluída, com ar muito parado, que vai trazer diversas consequências de saúde aí. Então a letra A não é, porque a gente não viu nada aqui no texto falando de inversão térmica.
Mesmo que seja indireto, a gente não viu nada falando de inversão térmica. Então a letra A não pode ser. A letra B, poluição atmosférica. Pessoal, vamos só lembrar aqui que essa relação sociedade humana e ambiente, que traz aqui no texto, pode sim haver uma poluição atmosférica. Só que a gente vai perceber que está falando muito mais de ecossistemas, que é a letra E, do que de poluição atmosférica. Então a letra B a gente já vai eliminar, porque a gente não viu nenhum contexto aqui enfatizando, dando notoriedade à poluição atmosférica. Beleza? Letra B não pode ser. Letra C, eutrofização da água. Pessoal, eutrofização da água é quando você tem um rio, tem um lago, onde fica aquela camada grossa, aquela camada verde, né? Aquilo é eutrofização, devido à quantidade de poluição que tem naquele rio. Aqui também não falou nada de poluição do rio, beleza? Mesmo que algumas consequências que pode trazer essa poluição, não falou de contexto completo, porque a gente vai observar que tem bem mais informações do que somente a eutrofização da água. Letra C não pode ser também. A letra D, contaminação dos solos. Pessoal, se você tem atividade mineradora controlada, se você tem a retirada da cobertura vegetal, você vai ter a contaminação do solo. Vai ter a contaminação do solo. Só que vamos observar que a letra E está falando o quê? Desertificação de ecossistemas. Ecossistemas, ou seja, está englobando tudo isso aqui que foi falado, não somente contaminação dos solos. Porque se a gente percebe, perda progressiva da produtividade de biomas. Então você já vai na resposta direta, que é a letra E, de ecossistemas, biomas e ecossistemas. Depois está falando o quê? Retirada da cobertura florestal devido ao superpastoreio. O que você vai causar naquela área? A desertificação. Correto? Depois fala mais ainda. Um quadro agudo de degradação ambiental. Né? Outra indício que é a letra E. Então a letra D pode acontecer também a contaminação do solo, só que quando a gente pega a letra E está completa. Então a letra D não vai ser correta. Gabarito da questão, então, é a letra E. Gabarito da questão, letra E. Beleza, pessoal? Então é mais um gabarito respondido aí. Questão de 2017 do Enem, gabarito letra E. Beleza? Vamos agora para a questão de número 2. Vou pegar a nossa questão de número 2 aqui para a gente entender um pouquinho dessa questão. Pessoal, a questão de número 2 é uma questão do Enem de 2013, tá? Questão do Enem de 2013 é uma questão sobre vegetação também, onde a gente vai tentar resolvê-la com mais facilidade devido a algumas informações que a gente vai observar. Vamos lá então. Então, a travessia das veredas sertanejas, pessoal, só relembrando novamente que é uma questão que traz um texto um pouco confuso, né, com as palavras um pouco difícil, então isso tudo pode dificultar na resolução, mas vamos tentar pegar as informações melhores que a gente tem para a gente conseguir resolver, beleza? Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de um estepe nua. Nestas, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a outra afoga, abrevia-lhe-se o olhar, agride-o e os ponteia-no, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes. Pessoal, já vamos marcar aqui folhas urticantes, tá? Vamos marcar aqui. Com espinho, vamos marcar também. Outra coisa, gravetos estalados em lanças. Beleza? Vamos marcar aqui. Continuando. Com as folhas urticantes, com espinho, com os gravetos entalados em lanças. E desdroba-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos entorcidos e secos, revoltos entrecruzados, apontando rigimente no espaço ou estirando, flexuoso pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Pessoal,
primeira observação que a gente faz aqui que é uma área seca, né? É uma área seca, porque quando você tem, ó, galhos secos, entorpecidos, folhas secas, né? Você tem a tortura dos galhos aí, a flora agonizante. Então isso tudo aqui com espinho, isso tudo aqui a gente vai perceber que é uma área seca, né? Então vamos aqui para a pergunta para a gente entender melhor. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na... Então vamos olhar as alternativas. Letra A, composição da vegetação xerófila. Letra B, formação de florestas latifoliadas. Letra C, transição para a mata de grande porte. Letra D, adaptação a elevada salinidade. Letra E, homogeneização da cobertura perennifólia. Pessoal, vamos por eliminação, né? Vamos começar pela letra E, beleza? Letra E, homogeneização da cobertura perennifólia. Pessoal, vamos só entender. Perennifólia, o que é perennifólia? São uma vegetação perene. O que é perene? Uma vegetação que sempre vai ficar o que? Verde. Uma vegetação que não vai secar. Aqui já não fala, aqui fala que é vegetação seca, vegetação com folhas secas, sem folhas. Então a letra E não pode ser, porque é a homogeneização da cobertura perennifólia, ou seja, homogeneização uma só. Aqui a gente não vê que não é uma cobertura perennifólia, porque tem galho seco, tem árvore sem folhas. Então a letra E não pode ser. Lembrando que está perguntando qual os elementos das paisagens descritos no texto corresponde aos aspectos biogeográficos presentes na... Então, a letra E não pode ser. Letra D, adaptação a elevada salinidade. Pessoal, até poderia ser adaptação a elevada salinidade. Só que não é só a salinidade que faz essa descrição aqui. Não é só a salinidade. Lembrando que a gente está procurando a resposta mais correta, a resposta completa. Beleza? Então... a letra D também não vai ser letra D. Transição para a mata de grande porte. Pessoal, quando a gente fala de mata de grande porte, a gente já vai perceber que é uma área com mais pluviosidade, uma área mais chuvosa, porque você tem uma mata de grande porte. Então aqui a gente não percebe que é uma transição para a mata de grande porte. Beleza? Totalmente diferente aí. Então a letra C também não pode ser. A letra B, formação de florestas latifoliadas. Pessoal, o que é latifoliadas? São uma vegetação de folhas largas, principalmente no clima úmido, ou seja, um clima tropical, que tem alta pluviosidade. Aqui a gente não percebe isso, né? Nem folhas largas aqui falou. Aqui falou de espinhos. Lembrando que o quê? Quando você tem árvores espinhosas, árvores que perdem as folhas, galhos retorcidos, quer dizer uma área mais seca, né? Que ela perde a folhagem para aguentar aquele tempo de seca ali. Então a letra B também não pode ser. A letra A, composição de vegetação xerófila. O que é vegetação xerófila? Pessoal, vegetação xerófila é aquela vegetação adaptada a uma condição climática, geralmente a condição seca, como eu falei, foi o que disse aqui. Uma vegetação seca, árvores sem folhas, galhos entorcidos, para quê? Para tentar diminuir de seu gasto de água durante o período seco. Ela vai guardar essa água aí para o período seco. Então a gente percebe que não pode ser as outras questões, mas sim a letra A, porque é uma vegetação xerófila, adaptada às condições de seca. Beleza, pessoal? Então a resposta correta, gabarito, letra A. Beleza? Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá, então. Vamos para a questão de número 3 aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente já começar a resolver as questões. Vou pegar a canetinha verde aqui agora. Vamos lá. Questão número 3, pessoal. Foi do Enem de 2021 essa questão, beleza? Então vamos lá. Em Goiás e Mato Grosso, primeira informação aqui, vamos já arriscar. Em Goiás e Mato Grosso. Qual região que é Goiás e Mato Grosso? Centro-Oeste.
Já é uma informação que a gente já tem que marcar ela aqui. As modificações dependerão fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras, acima de tudo. Porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto aos grãos para o consumo interno e exportação, como a soja. Está perguntando o que, pessoal? A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático. Então, por isso que eu marquei em Goiás e Mato Grosso. Qual o domínio morfoclimático que a gente tem em Goiás e Mato Grosso? O cerrado. Correto? Só que a gente vai observar que não é só isso que dá a entender que é o cerrado, né? Já quase gabaritando aqui só para a gente entender. Está falando que precisa de modificação fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras. Pessoal, lembrando que o cerrado ele não tem um solo muito fértil. O solo do cerrado vai precisar de o quê? De um calcário para corrigir o pH, a calagem que a gente fala, né? Vai precisar de algumas modificações, vai precisar de alguns reajustes aí para quê? Para tornar esse solo fértil. Outro indício que vai ser o cerrado, além de ser Goiás e Mato Grosso, que a gente sabe que qual o domínio morfoclimático de lá? É o cerrado. Então, pessoal, essa aqui a gente nem precisa por eliminação, porque o texto já traz a resposta quase de cara aí, mas não que seja uma pergunta fácil, é uma pergunta a se analisar, porque a gente poderia confundir com a caatinga, por exemplo, que também precisa de um manejo adequado do solo aí, né, que é uma área mais seca. Só que quando fala Goiás e Mato Grosso, você já vem na letra B e gabarita ela. Beleza, pessoal? Então aqui a resposta A está errada, C está errada, Araucária está errada e Atlântico está errada. Resposta, gabarito aí da questão, letra B. Beleza? Vamos agora para a questão número 4, para a gente dar uma adiantada aqui na nossa aula. Questão de número 4. Pessoal, vamos lá então. Enem de 2011, tá? Vamos lá. A Mata Atlântica perdeu 31.195 hectares de sua cobertura vegetal. Segundo o levantamento, os dados apontam uma redução de 55% na taxa média anual do desmatamento, comparando com o período anterior analisado. O triênio em 2005 a 2008, né, que foi analisado aqui. Essa diminuição pode ser aplicada pelo avanço da legislação e também pelo trabalho de órgãos de fiscalização. Então aqui, pessoal, está falando que essa diminuição pode ser explicada pelo avanço da legislação e também o trabalho dos órgãos de fiscalização, né? Essa diminuição foi explicada pelo esse avanço da legislação e do aumento, né, do melhor trabalho dos órgãos de fiscalização. Vamos ver o que está perguntando. Dada a sua grande extensão, é difícil e caro fiscalizar o bioma em questão. No entanto, uma forma de vigilância eficiente que vem sendo utilizada no Brasil para esse fim é o aperfeiçoamento dos profissionais dos fiscais, já que a modernização da sua atuação diminui o desmatamento. Letra B, implantação de reservas de preservação que torna as áreas intocáveis e assim centros de degradação. A formação de reservas de conservação cujos proprietários extrativistas impedem o desmatamento. Letra D, constituição de reservas indígenas, já que as terras passam a ser prioridade dos índios. A letra E, o uso de equipamentos de sensoriamento remoto por meio de imagem de satélite. Pessoal, vamos marcar mais duas informações que eu estou perguntando. Que é uma área de grande extensão, difícil e caro de fiscalizar. Difícil e caro, né? Então a gente já percebe que o quê? Você ter um avanço da legislação e melhorar esses órgãos de fiscalização fica caro. E não é tão simples. Correto? E ele está falando que, no entanto, uma forma de vigilância eficiente que vem sendo utilizada no Brasil para esse fim é... Vamos por eliminação? Letra A. O aperfeiçoamento profissional dos fiscais, já que a organização da sua atuação diminui o desmatamento. Correto, vai diminuir o desmatamento.
Só que ele está perguntando o quê? Está falando que é caro e difícil de fiscalizar, né? Então a gente vai perceber que com o aperfeiçoamento de profissionais eficazes fica caro. Então não pode ser a letra A, porque não vai ser tão simples assim você diminuir o desmatamento só com isso. E aqui também já fala disso, desse trabalho dos órgãos de fiscalização. Ele está perguntando o que vem sendo utilizado, correto? Letra B. A implantação de reservas de preservação que tornam as áreas intocáveis assim em centros de degradação. Quando você fala intocáveis, pessoal, a gente não vai conseguir fazer um local intocável. Ele vai ser preservado, mas intocável é quase impossível. Então aqui você já vai ver que é uma questão errada, né? Em centros de degradação, em centros. Infelizmente a gente não vai conseguir uma área em centros de degradação, mas é diminuição. E para você implantar uma reserva de preservação também não fica muito barato. Então a letra B também não pode ser. Tá bom? Vamos agora para a letra C. A formação de reservas de conservação cujos proprietários extrativistas impedem o desmatamento. Pessoal, formação de reservas de conservação também é caro. E quando fala aqui que proprietários extrativistas impedem o desmatamento, ficou meio sem nexo aqui, porque os extrativistas, na maioria das vezes, não vai aumentar esse desmatamento. Na maioria das vezes, correto? Letra C também não pode ser. Letra D. A constituição de reservas indígenas, já que as terras passam a ser prioridade dos índios. Pessoal, a gente sabe muito bem hoje a nossa realidade, que quando você tem o quê? Essa constituição das reservas indígenas, né? Essa demarcação das terras indígenas já é difícil. Imagina você construir reservas de indígenas para preservar o meio ambiente. E essas terras vão passar a ser prioridade dos índios. Vai ficar caro, é um pouco uma situação mais complexa. Então a letra D também não pode ser, pessoal. Agora a letra E, que vai ser o nosso gabarito. Vamos ver por que ela está certa? O uso de equipamentos de sensoriamento remoto por meio de imagens de satélite. Pessoal, o sensoriamento remoto hoje é muito utilizado para isso. Por quê? Você consegue fazer um mecanismo mais em conta, você consegue observar muito mais território com essas imagens de satélite. Hoje, por drones também pode ser utilizado, por aviões, né, com câmeras e principalmente por satélites. Beleza? Porque esse satélite vai fazer um mapeamento de toda a área desmatada, de toda a área que não é preservada. Para quê? Para esses órgãos de fiscalização saberem qual área vai atuar. Então, esse sensoriamento remoto é muito importante nessa área de meio ambiente. Principalmente para quê? Olhar a questão do desmatamento, observar quais áreas estão cada vez mais desmatadas. Beleza, pessoal? Gabarito da questão aí, a letra E. Agora vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. É uma questão do Enem de 2016. Beleza? Vamos lá então para a questão. Está trazendo dois textos aqui que a gente vai fazer a compreensão. Texto 1. O cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. Baixa fertilidade. Lembra que eu falei na questão passada? Que o cerrado tem um problema de baixa fertilidade? Então a gente já vai ver nessa questão também. A grande maioria é ácido com baixo pH, então é ácido, né? Então você precisa corrigir essa acidez do solo para controlar o pH, beleza? Texto 2. O crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para o manejo do solo. Vamos ver a pergunta. Nos textos, são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Qual bioma, pessoal? O cerrado. Está falando aqui do cerrado. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em... Aqui está as alternativas. Calagem.
hidroponia, terraceamento, cultivo orgânico, rotação de culturas? Pessoal, vamos por eliminação. Vamos começar pela letra E, para a gente fazer etapa por etapa aí. Aqui eu já dei algumas dicas. Está falando do bioma do cerrado, que tem um problema de fertilidade, que é utilizado um produto aí que a gente vai ver para corrigir esse ácido do solo, essa acidez, para controlar o pH. Então, a gente já viu isso na questão anterior e está vendo aqui novamente. Beleza? E teve um grande aumento dessa produção de soja nessa região central. Então, vamos ver as alternativas. Vamos começar pela letra E, como eu disse. Rotação de cultura. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em rotação de culturas. Pessoal, a rotação de culturas vai ajudar no solo. Vai ser um desenvolvimento favorável ao solo. Só que não para controlar o pH. E não para melhorar essa fertilidade. Quando você tem a rotação de cultura, na maioria das vezes, é para você não perder a fertilidade do solo. E aqui está falando para você o quê? Corrigir a fertilidade. Então a letra E não pode ser. Letra D. Cultivo orgânico. Pessoal, como que você vai ter um cultivo orgânico se você tem uma área de baixa fertilidade? É incoerente. Então a resposta D também não pode ser. A letra C. Terraceamento. Pessoal, mesma coisa. Para você fazer o terraceamento, você vai precisar o quê? De uma área que não seja de um relevo plano, para você fazer o cultivo em terraços. A gente sabe que o cerrado aqui, na maioria das vezes, são áreas o quê? De planaltos, né? Então, você não vai poder fazer esse terraceamento. Lembrando também que você ia precisar de um solo fértil. Então, o terraceamento também não pode ser. A letra B, hidroponia. Pessoal, o cultivo de hidroponia é um cultivo que você faz dentro da água. A gente sabe que o cerrado não é uma área que tem uma grande quantidade de água. Claro que tem, mas não em grande quantidade para você fazer esse cultivo hidropônico. E você também não vai conseguir ter uma alta produção. Principalmente da soja que está falando aqui. Então a letra B também não pode ser. Sobrou para a gente calagem. Pessoal, o que é calagem? Professor, o que é calagem? Pessoal, calagem é o uso do calcário para corrigir a acidez do solo. O que foi falado aqui? Que na maioria é ácido e com baixo pH. Quando você faz o uso do calcário, faz o processo de calagem, você vai o quê? Diminuir a acidez do solo e controlar o pH. Resposta correta é a calagem, que é muito utilizada nessa região central do país e que aumentou essa produção de soja devido ao aumento da tecnologia, devido a esse descobrimento desse processo de calagem. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui as questões, 5 questões que a gente fez aí, beleza? Eu fico por aqui, peço a contribuição de vocês com seu gostei, sua inscrição, ative o sininho de notificação, sempre fico por dentro de novos conteúdos. Peço também que você coloque nos comentários o conteúdo que você quer ver aqui no canal, para a gente sempre estar produzindo alinhado às suas dificuldades aí. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui e tchau, tchau.